Olá! Nessa aula eu vou conversar um pouquinho com você sobre por que é importante entender matemática financeira no contexto das finanças. Vamos lá? A grande razão de que é necessário entender matemática financeira é muito simples, porque a matemática financeira ela está enraizada em basicamente todas as áreas das finanças como um todo. Então não tem muito como fugir, não tem como você querer estudar qualquer área das finanças, seja finanças corporativas, seja mercado de capitais ou até mesmo finanças comportamentais, que alguém pode pensar, é uma área que vem da psicologia, talvez eu não vou precisar usar matemática financeira. Não, você vai precisar. Tem um determinado momento em que você vai precisar. Então, basicamente, todas as sub-áreas das finanças exigem que você tenha o conhecimento de matemática financeira para que você não tire conclusões erradas, para que você consiga compreender os temas corretamente, tá? Então não tem como fugir. Veja, por exemplo, a parte de finanças corporativas trabalha muito com o tema de custo de capital, que é uma taxa de retorno que a empresa exige para que ela possa então aprovar ou não aprovar novos projetos de investimento. De forma geral, é isso, né? E o custo de capital ele representa na realidade o custo que a empresa tem de ter dinheiro circulando dentro dela, o custo dos recursos próprios e de terceiros. Enfim, o foco aqui não é falar de custo de capital, mas qual que é o foco aqui? É trazer a importância da matemática financeira. E o custo de capital ele vai virar no final das contas uma taxa. Tá? E se você for trabalhar, por exemplo, com o mercado de capitais, você precisa estimar, calcular o retorno de uma ação e fazer também estimativas de retornos de ativos para períodos futuros. O que é isso se não é uma taxa? O que é o retorno se não é uma taxa, uma variação percentual de um período para outro período? Então não tem como fugir. Se você trabalha, por exemplo, em banco, e você está ajudando um cliente a calcular se vale a pena ou não ele obter um empréstimo. Um empréstimo vai ter taxa. E assim, a parte principal da matemática financeira é justamente a questão dela trabalhar com o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, a gente tem um valor e a gente tem esse valor ao longo do tempo, ele vai sofrendo apreciações ou depreciações dependendo de uma taxa. Então, o principal da matemática financeira é trabalhar com taxas relacionadas, atreladas a valores monetários, a dinheiro, ao longo de períodos de tempo. E esse conceito, essa lógica, está em todas as sub-áreas das finanças, então não tem como fugir. E quando a gente vem para trabalhar com finanças na linguagem R, a gente já traz um viés de que a gente vai trabalhar com dados, porque a linguagem R é uma linguagem feita para análise de dados. Então a gente vai trabalhar com dados e os dados de finanças, em grande parte, tem variáveis que são quantitativas. E essas variáveis quantitativas, na sua maioria, independente do contexto das finanças, vai ter lá uma taxa, quase que inevitável. Sempre vai ter uma taxa que você vai ter que calcular a equivalência dela, de diária para anual, de mensal para anual, ou de anual para mensal. Você vai ter que fazer cálculos de retorno, projeções. Então não tem como fugir. Este é o único argumento que eu trouxe de que não tem como escapar da matemática financeira, porque ela está presente em todas as sub-áreas das finanças. E com isso, eu espero ter conseguido trazer clarear mais essas ideias da importância da matemática financeira dentro do contexto de finanças para você e também mostrar isso para que você entenda a importância de saber isso e saber aplicar alguns conceitos básicos de matemática financeira dentro da linguagem R, porque essa base vai facilitar muito análises mais complexas lá na frente. Não adianta nada a gente começar a trabalhar com retornos de ações se você não lembra sobre equivalências de taxas. Então é preciso ter esse tipo de conhecimento sobre matemática financeira, conhecimento mais básico, antes de entrar em temas mais profundos. Assim a gente finaliza essa aula e até a próxima!